Coloque a sua mão sobre o seu coração. Diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Fala o meu coração. Amém. Pastor Donato, ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos deveras alegres pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor e também ouvir a sua voz. Muito bom estar aqui contigo, pastor Jeremias. A gente tem se dado muito bem aqui na região, pastor Eliezer também, nossos companheiros. É bom estar com esse grupo de obreiros, que irmãos que foram chamados por Deus e hoje Deus está confirmando esse chamado. Eu sempre digo que um ministério, ele não começa na terra. O ministério começa no céu. É Deus que chama. Aqui na terra a gente apenas reconhece. A Bíblia diz que os homens devem nos considerar como ministros, como dispenseiros da multiforme graça do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja nesta noite. Eu estava buscando de Deus uma palavra e Deus me dirigiu a escrever algumas coisas aqui que eu gostaria de deixar como revelação de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 ao versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, nós vivemos num país de muitas culturas. Nós somos formados pela cultura europeia, pela cultura brasileira mesmo, tanto que indígena. Nós fomos formados pela cultura africana e pela cultura japonesa, chinesa, judaica. Nós somos um país multicultural. E cada uma dessas culturas, ela traz agarrada a si uma religião. E cada religião tem uma concepção diferente de Deus. Isso traz um problema muito sério para nós brasileiros. Nós nos tornamos uma sociedade um tanto que sincretistas. O que quer dizer isso, pastor?
somos uma sociedade que acreditamos em qualquer coisa. Muito fácil acreditar, fundar uma religião aqui no Brasil. A gente acredita em muitas coisas que a gente ouve. E esse sincretismo religioso que está impregnado em nossas vidas, ele rouba um pouco a nossa espiritualidade e a nossa identidade espiritual. A igreja, ela tem perdido a sua força, porque muitos de nós já não temos mais a Bíblia como nosso manual de regra e de fé. Então a gente está suscetíveis às ideologias que vêm dessas religiões. Nós vivemos dias muito parecidos com os dias de Elias. Elias viveu em dias em que a espiritualidade, a identidade do povo de Israel estava um tanto que fragilizada. Porque Acabe casou com uma princesa Sidônia e ela importou de sua cultura a idolatria, uma concepção errada sobre Deus. Ela trouxe uma nova divindade para dentro de Israel. E para os irmãos entenderem que em poucos anos Israel já não tinha mais uma identidade espiritual. Israel já não sabia quem era o verdadeiro Deus, se Baal ou se Jeová. Para alinhar Israel novamente ao propósito divino, Elias teve que fazer um desafio a 850 profetas estatais, profetas do governo, que tinham a mensagem alinhada com o pensamento de Jezabel. E Elias propôs o seguinte desafio: o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E os irmãos sabem da história. Elias deu oportunidade aos profetas para clamarem o seu Deus, e Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. E quando chegou a vez de Elias orar, ele não fez uma oração muito longa, e logo Jeová respondeu com fogo, restaurando a identidade e a espiritualidade do seu povo, de maneira que o povo respondeu: Jeová verdadeiramente é o Deus de Israel. Jeová verdadeiramente é o Deus de Israel. Somente uma visão clarificada de Deus é capaz de restaurar a nossa espiritualidade e a nossa identidade espiritual. E é isso que a gente vê nesse texto bíblico. Isaías, ele teve uma visão correta de Deus. E é uma visão correta de Deus que nos faz adorar a Deus de forma correta, que faz a gente ter comunhão com Ele de forma correta, que faz com que a gente sirva a Ele de forma correta, que a gente tema a Ele de forma correta. Ninguém pode adorar a Deus de qualquer maneira. É a Bíblia que mentoreia, é a Bíblia que direciona como devemos servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aqui eu vejo, meus irmãos, primeiramente, Isaías tendo uma visão correta de Deus. E nessa visão, ele viu três coisas relacionadas a Deus. A primeira coisa que Isaías viu, foi uma visão correta da soberania de Deus. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem era Isaías? Isaías, segundo a história, era príncipe. Era príncipe.
pois era primo do rei Uzias. E até o capítulo 6, Isaías estava muito envolvido com as coisas da política. Estava muito envolvido com as coisas do palácio. Ele estava envolvido com viagens, menos com a obra de Deus. E para alinhar Isaías ao projeto de Deus, Deus teve que levar Uzias. Deus teve que levar Uzias. E o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia. Às vezes Deus tem que mover alguma pessoa, alguma situação diante de nós, para que tenhamos uma visão correta dele. Porque às vezes estamos muito envolvidos com as coisas e nos esquecemos do Deus das coisas. E às vezes Deus nos leva para o vale, nos leva para o deserto, simplesmente para ter um tete-a-tete conosco, para revelar que Ele é o regente, Ele é o maestro da nossa vida, da nossa família e também do nosso ministério. Glórias ao nome do Senhor. A segunda coisa que Isaías viu foi uma visão da santidade de Deus. O texto diz que ele viu os serafins que voavam em redor do trono. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e com 2 cobriam o rosto. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu não entendia por que ele teve que repetir. Eles repetiam 3 vezes. Então eu fui estudar em teologia que quando há repetições de uma palavra, ou até mesmo de um texto, como o Salmo 46, versículo 7, verso 7 e o 10, que quer dizer a mesma coisa. Na verdade, o escritor está querendo dar ênfase a algo. Quando Jesus dizia, na verdade, ele estava dando ênfase a uma verdade. Quando os serafins dizem, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, eles estão querendo dar ênfase à santidade de Deus. Porque os serafins são os seres que guardam, que administram e que proclamam a santidade do Senhor. Aleluia. Isaías, meus irmãos, ele entendeu, ele nos ensina que o nosso Deus, ele é imutável, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Ele é santo, santo, santo. Aleluia! Ele é o Senhor dos exércitos. E a terceira coisa que Isaías viu foi a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. O texto sagrado diz que os umbrais, aliás, o texto diz que quando eles clamaram dizendo Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele teve uma visão da glória de Deus. E vocês percebem que a glória de Deus, ela se manifestou várias vezes na história de Israel, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, lá no Monte Sinai, quando Deus falou com o povo, a glória foi tão forte que o povo ficou com medo de Deus. O povo diz, vai tu, Moisés, fala com Deus, e tudo que Deus nos ordenar, nós obedeceremos. Na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus foi manifestada de maneira que quando a glória desceu, os sacerdotes, os levitas, não conseguiam ficar de pé. Na inauguração do templo de Salomão, também a glória de Deus se manifestou. Nesse texto de Isaías, houve uma manifestação extraordinária da glória de Deus. Lá no Monte da Transfiguração, a glória de Deus também foi manifestada. Lá em Apocalipse capítulo 1,
a glória de Deus foi manifestada na vida de João. E cada vez que a glória de Deus se manifesta, há uma reação diferente, meus irmãos. Há uma reação diferente na vida das pessoas que estão adorando, na vida das pessoas que estão glorificando o nome deste Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: a verdadeira fé em Deus é você agir na presença dele como se estivesse vendo. Aleluia. Quantos creem que a glória de Deus está aqui? Aleluia. Verdadeiramente a glória de Deus está na casa. Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está na casa. Não é porque eu estou sentindo algo, mas Ele está na casa porque a sua palavra diz que Ele está na casa. Aleluia. Se eu não estiver sentindo nada aqui, mesmo assim eu sei que Ele está aqui, porque a sua palavra afirma que Ele está. Logo, eu tenho que agir na casa, na presença dEle, como se estivesse vendo face a face. Se entendêssemos isso, o nosso culto seria diferente. O nosso culto seria bem diferente dos cultos comuns. Porque quando você vem para a casa de Deus, aleluia, independente de quem está ao seu lado, independente de quem está dirigindo o culto, independente de quem está pregando, aleluia, você tem um compromisso de adorar e glorificar o nome do Senhor, porque a glória dele está na casa. Aleluia. Irmãos, existem 2 tipos de ateísmos em teologia. O primeiro tipo de ateísmo é o ateísmo teórico, onde pessoas acreditam que Deus não existe, estudam sobre isso e tentam provar por meio de pesquisas e estudos que Deus não existe. Existe o segundo tipo de ateísmo, é o ateísmo prático. É quando as pessoas acreditam que Deus existe, professam que Deus existe, mas agem como se Deus não existisse. Aleluia. Eu não posso ficar indiferente diante de Deus num culto como este. Aleluia, o meu coração tem que estar derramado na presença deste Deus, porque a palavra diz que há um coração contrito, um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Então nesta noite adore e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Agora, ele teve uma visão correta de Deus. Uma visão correta de Deus possibilitou o profeta, irmãos, ter uma visão correta de si mesmo. A visão correta de Deus possibilitou o profeta ter uma visão correta de si mesmo. Até o capítulo 6 de Isaías, se você estudar, você vai perceber que Isaías vai distribuindo ais para todo mundo. Ai de vós, as nações circunvizinhas, um ai para cada uma delas. Mas quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a soberania de Deus, quando ele vê a santidade de Deus, aí ele não diz mais ai de vós, ele diz ai de mim, ai de mim. Ele percebeu a distância que havia entre ele e Deus. Ele percebeu também o quão aquém ele estava nas expectativas de Deus. Ele percebeu que ele estava muito longe do propósito divino. Aleluia. Ele percebeu o quão pecador ele era. Uramandarai, Tericoma Naracé, Levassuicando Uremande Gevassai.
Aleluia. Quando a gente tem um encontro com Deus, meus irmãos, a primeira coisa que acontece é um profundo sentimento de quebrantação, de insignificância, de que não somos nada, de que estamos perdidos. Isso cria uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de conversão, uma necessidade de confissão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele confessou quem ele era. Irmãos, é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo na minha prática cristã é confessar pecados. E na prática pastoral também. Eu não gosto de ouvir muitas confissões de pecados. Porque às vezes as pessoas vêm confessar os pecados para a gente, e elas vão colocando justificativas porque pecaram. E a gente fica olhando e eu não gosto de ouvir isso. Porque a verdadeira confissão, ela é feita diante de Deus, do Deus que é onisciente. Ele é onisciente não porque sabe o que pensamos. Ele é onisciente porque sabe o que não pensamos ainda. Aleluia! É o Deus que nos olha plenamente, de forma transparente. Não dá para aparecer diante dele mascarado, maquiado. Tem que ser transparente, porque o seu olhar é como chama de fogo. Não dá para enganá-lo, não dá para pedalá-lo. Não dá. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Foi o que ele disse para Jacó: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Aquela mulher samaritana: mulher, eu vejo que tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Isaías, quando foi confrontado pela visão de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. Aleluia. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. A sensação que eu tenho aqui é que Isaías estava tentando cavar um buraco no chão para se esconder diante da santidade de Deus. Ele queria sumir diante da presença de Deus. Mas como ele se humilhou, a Bíblia diz que o anjo veio e tocou com a brasa viva nos seus lábios e disse assim: o teu pecado foi perdoado. Aleluia. Então observe uma coisa: uma visão de Deus, uma visão correta de Deus possibilitou uma visão correta de si mesmo. E uma visão correta de si mesmo, irmãos, possibilitou uma visão de propósitos, uma visão de ministério. Aleluia. Quando ele confessou os seus pecados e foi perdoado, o texto diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. A maior dificuldade que eu vejo, pastor Jeremias, pastor Eliezer, na vida dos crentes, é eles descobrirem o real sentido de sua missão na terra. Isso faz toda a diferença no êxito espiritual e ministerial de uma pessoa. Quando não reconhecemos a nossa missão, ficamos perdidos. Em vez de sermos solução, nós nos tornamos problemas. Viu? Deus quer que você seja solução, seja o remédio para esta geração. Aleluia! Deus quer que você esteja totalmente disponível
para ser a cura da nação, a cura da geração, a solução dos problemas que envolvem a sociedade. Mas quando eu não entendo o propósito de Deus, quando eu não consigo enxergar o propósito de Deus, eu passo a ser problema. Deus disse para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela. Porque Deus tinha um problema, e o problema de Deus era Nínive. E Jonas desce para Jope, de Jope ele desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão. E Deus já não tinha um problema. Deus tinha dois problemas. Deus tinha um problema, Nínive, e tinha um segundo problema, um profeta fora de rumo. Eu pergunto nessa noite, como está a nossa vida? A nossa vida ministerial, a nossa vida de propósito, nosso propósito com Deus. Você sabe qual é a razão da sua vida? Você sabe qual é a razão do seu ministério? Vocês que estão separados, estão sendo separados nessa noite, você sabe qual é o real sentido do ministério de vocês? Aleluia! O nome Jesus quer dizer o Senhor salva. Quando o Senhor revelou o seu nome para José, ele disse: porque ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. E uma das primeiras coisas que Jesus descobriu na sua vida, irmãos, foi o sentido da sua vida. Ele disse assim: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E quando Jesus descobre o real sentido da sua missão, todo o seu fazer, tudo o que ele fazia, convergia para o cumprimento da missão. Todo o seu tempo, seus talentos, suas orações, seus jejuns, suas mensagens, suas pregações, suas visitas, convergiam para o cumprimento de sua missão. Ele viveu a sua vida inteira entre os pobres. Ele foi apelidado de glutão e comilão, porque onde tinha uma festinha, lá estava ele, no meio do povo. Ele foi chamado de amigo dos publicanos e de prostitutas. Não porque era influenciado por eles, mas porque estava lá influenciando. Aleluia. Jesus morre entre dois ladrões. Aleluia. Nos últimos minutos da sua vida, ele consegue resgatar um daqueles ladrões das fronteiras do inferno. Isso é viver sob a égide de um propósito. Aleluia. Há um propósito de Deus para a sua vida. Você não caiu aqui de paraquedas. Foi Deus que escreveu uma história para você. Aleluia. Deus tem um projeto lindo, um projeto grande na sua vida. Descubra isso. E use tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz para o cumprimento desse projeto. E você vai perceber que você vai deixar de dar problema. Você vai começar a ser solução para a cidade de Catanduvas. Aleluia. Aleluia. Eu concluo minha mensagem nessa noite dizendo o seguinte: apesar de Deus ser todo poderoso, Ele não trabalha sozinho. Ele precisa de homens. Deus descansou no sétimo dia, depois que no sexto Ele fez o homem. Fez o homem no sexto dia, no sétimo Ele descansou. Deus precisava restaurar a humanidade. Ele só enviou o dilúvio depois que Ele encontrou o seu Noé. Ele precisava fundar a nação de Israel. Ele só fez isso depois que ele encontrou Abraão. Ele precisava tirar Moisés, precisava tirar Israel do Egito. Ele só o fez quando encontrou Moisés. Ele precisava de um homem para salvar a terra. Ele não encontrou, porque o homem que ele precisava tinha que ser justo, tinha que ser perfeito. Ele não encontrou nenhum. Ele virou o homem. Ele se encarnou.
E quando ele chegou aqui, Satanás tentou desvirtuar o seu ministério, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães e sacia a tua fome. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Eu sou homem. E como homem ele venceu, dizendo que existe possibilidade, probabilidade de eu e você, enquanto homem, vencermos também. Ele mesmo, sendo o Filho de Deus, não trabalhou sozinho. Ele tinha 12 apóstolos. E a história da igreja vai nos contar, vai nos revelar que Deus, na história, sempre precisou de homens. Mas nesses últimos dias, Deus não conta mais com Noé, Deus não conta mais com Moisés, Deus não conta mais com Abraão, Deus não conta mais com Pedro, nem com Paulo, nem com João. Deus conta, é com você, Jéssica, é com você, Emanuele, é com você, João, é com você, Joaquim, é com você, Eliezer, é com você, Jeremias, é comigo, é com todos nós. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Quantos se colocam na dispensação de Deus, à disposição diante de Deus, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou pronto. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Obrigado, pastor Jeremias. Vamos estar em pé, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Eu fui chamado para o ministério pastoral, irmãos, num culto como este, numa oração como esta. Aleluia. Eu gostaria de orar por alguém aqui que está se sentindo um tanto que perdido, que sabe que você não tem sido a solução de Deus, e você quer que Deus faça uma reviravolta na sua vida. Você não tem servido a Deus como deveria. Isto porque você não tem tido essa visão correta de Deus. Mas nessa noite Deus falou com você. Você precisa entender que Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Deus Santo, Ele é o Deus de toda a glória. E que você precisa chegar diante dEle e reconhecer quem você é de verdade. E quando você fizer isso, Deus vai revelar seu propósito na sua vida. Tem alguém que quer vir aqui, aceitar a Jesus como Salvador, se reconciliar com Deus, fazer um propósito novo com Deus? Tem alguém que quer? Levante sua mão e diga assim: eu quero, pastor. Eu quero fazer um propósito novo com Deus. Eu quero melhorar minha vida com Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja nesta hora e nessa oportunidade. Quantos acham que precisam melhorar? Eu preciso. Fique de mãos levantadas, porque eu quero ministrar essa oração sobre a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sabe qual é o elemento número 1 da estagnação? É quando eu acho que eu não preciso melhorar. É quando eu acho que já estou pleno. Ninguém é pleno. Ainda existe um caminho muito grande para você andar em direção à plenitude de Deus na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos e te glorificamos. Te agradecemos pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos em tua casa, em tua presença, louvando e glorificando o teu nome. Eu entendi, Senhor, que esta foi a palavra do dia, Senhor, porque foi o Senhor que tocou no meu coração. E eu quero, meu Deus, que essa palavra fique latente no coração dos teus filhos. Que essa palavra, meu Deus, fique trabalhando, Pai, não somente hoje, mas o dia a dia dos teus filhos, Pai. Que jamais venhamos nos esquecer desta palavra, e que possamos todos os dias, Pai, reconhecer que precisamos melhorar. Precisamos estar disponíveis em tua presença, Senhor. Receba-nos em teus atos, Pai. Reconhecemos que precisamos melhorar.
Reconhecemos que estamos ainda muito aquém de tuas expectativas, Senhor. Reconhecemos, Pai, que precisamos de uma cura, de um perdão, para que possamos, Pai, ter a revelação de propósitos, do propósito que o Senhor tem para a minha vida enquanto crente, enquanto servo de Deus. Que todos nós saímos daqui com essa interrogação em nossa mente: qual o teu propósito, Senhor? Qual o teu propósito, oh Pai? E que no decorrer desta semana, deste mês, o Senhor vai revelando, Pai, aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu preciso ser, aquilo que eu tenho que fazer. Aleluia, em nome de Jesus. Digno de louvor.